No futebol, a gente sabe, a paixão fala mais alto. Mas e se os números contassem uma história completamente diferente? E se a gente pudesse, de fato, antecipar o que vai acontecer num clássico antes mesmo do apito inicial? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Mergulhar nos dados da Smart Goal para decifrar um dos maiores jogos da França. E o jogo que a gente vai analisar hoje, bom, é nada mais, nada menos que um dos maiores clássicos da França, Paris Saint-Germain contra Olympique de Marseille. A gente vai deixar a emoção de lado um pouquinho e abrir a planilha de dados da Smart Goal para ver o que ela realmente nos diz sobre esse confronto. Então fica a pergunta, né? Num clássico desses, o que pesa mais? É o coração do torcedor, aquela intuição, ou a frieza dos números, a informação pura? A gente vai descobrir como os dados podem mostrar uma verdade que, muitas vezes, a paixão acaba escondendo. Bom, vamos lá. Para começar o básico, né? Aquela primeira leitura, uma olhada rápida nos dados mais diretos para a gente entender quem chega, pelo menos no papel, como o grande favorito. E logo de cara, sem muita surpresa, olha só, o PSG lidera o campeonato com 48 pontos. O Marseille está em terceiro com 39, ou seja, são 9 pontos de diferença. Isso por si só já aponta para um favoritismo bem claro, não é mesmo? Agora, se a tabela ainda não foi suficiente para convencer, se liga nesse número, 89%. É isso mesmo, 89% de aproveitamento para o PSG nos confrontos diretos. É um domínio histórico, um número que praticamente grita favorito. Só que a gente sabe que futebol não é tão simples assim, né? Então, agora a gente vai mais fundo. Vamos sair da superfície. O que será que os indicadores mais detalhados de desempenho contam sobre a dinâmica real do jogo? A história, talvez, seja um pouco mais complexa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha só o que os dados mostram sobre a dinâmica do jogo. O PSG simplesmente sempre abre o placar, 100% das vezes, e nunca sofre o primeiro gol. Do outro lado, o Marseille, que até tem um bom ataque, mostra uma certa fragilidade ali atrás, sofrendo o primeiro gol em quase 17% dos jogos. Isso já diz muito sobre quem dita o ritmo no começo da partida. Mas peraí, falar de ataque não é só contar quantos gols um time faz. O que importa mesmo é a qualidade das chances que ele cria. E é para entender isso que existe uma métrica super poderosa, os gols esperados, que a gente chama de XG. Basicamente, ela calcula a chance de cada chute virar gol. Isso nos dá um raio-x muito mais preciso do poder de fogo de cada equipe. E olha só o que os números do XG nos dizem. Eles confirmam essa superioridade do PSG. O time tem um XG de 2,23. Na prática, isso quer dizer que, estatisticamente, o PSG deveria marcar mais de 2 gols por jogo só pela qualidade das chances que cria. O Marseille também tem um número bom, 1,73. Mas a diferença é clara. O PSG não só ataca mais, ele ataca com muito, mas muito mais perigo. Ok, então a gente já entendeu o potencial de cada time. Agora, vamos transformar essa análise toda em algo bem concreto. Gols. Qual será o cenário mais provável para o placar final, hein? O que os dados nos dizem sobre isso? Olha, uma coisa os dados deixam bem clara. Pode esperar por gols. A probabilidade da partida ter mais de 2,5 gols é altíssima. Para quem entende um pouco de probabilidades, sabe que quanto menor a odd, maior a chance de acontecer. E aqui ela está lá embaixo. Ou seja, a estatística aponta para um jogo bem aberto, com a bola na rede várias vezes. E dá para ir mais fundo ainda. A análise chega a nos dar os placares mais prováveis. Dá uma olhada. A vitória do PSG por 2-1 é o resultado com maior probabilidade, com um pouco mais de 8%. Mas, reparem bem, logo depois vêm os empates, 1-1, 2-2. Isso é interessante. Mostra que mesmo com todo o favoritismo do PSG, os dados sugerem que o Marseille tem sim capacidade de reagir e de buscar um resultado. Isso que a gente acabou de passar, ponto a ponto, é um exemplo perfeito de como a análise de dados pode transformar completamente a nossa leitura de um jogo de futebol. É uma camada a mais de inteligência que vai muito, mas muito além do que acontece dentro das 4 linhas. E essa é exatamente a filosofia por trás de tudo isso. Não é bola de cristal, não é adivinhação. É sobre interpretar padrões, entender probabilidades. É, como a própria Smart Goal define, uma leitura de jogo baseada em dados. E para quem quer ter acesso a esse tipo de inteligência para aplicar nas próprias análises, o caminho é bem simples. É só seguir @smartgo4 lá no Instagram, mandar uma mensagem direta pelo WhatsApp ou clicar no link que está na bio. Vale a pena mergulhar nesse universo. Então fica aqui uma reflexão.
Quando a gente tem o poder dos dados nas mãos, a nossa forma de assistir e de entender o futebol, ela muda para sempre. A grande questão é, será que a gente está pronto para começar a enxergar o jogo com essas novas lentes?